Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver a ver esse vídeo. Chamo-me Mohamed Hélio Castro de Araújo, sou estudante do ICIM no curso de Contabilidade e Auditoria. Estou aqui para apresentar um trabalho da cadeira ou disciplina de Contabilidade Financeira 1, lecionada pelo Dr. Abílio Muxanga. Primeiramente, dizer que na apresentação deste trabalho falarei sobre a natureza e movimentação das contas e do tratamento contabilístico a dar às contas referidas no Plano Geral de Contas. Nesse caso, as contas são agrupadas de acordo com a sua natureza. Temos as contas do ativo, as contas do passivo, as contas do capital próprio, as contas de gastos e as contas de rendimentos. De seguida, a regra de débito e crédito das contas pode ser resumida da seguinte maneira. Temos o quadro que, de certa forma, nos ajuda a perceber como podem ser resumidas as contas. Nesse caso, ou como podem ser movimentadas. As contas do ativo debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. As contas do capital próprio creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. As contas dos gastos debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. E, por fim, as contas de rendimentos, que creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Dizer que o patrimônio contabilístico da entidade é-nos dado pelo valor total das contas do capital próprio, o qual corresponde à diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo, ou seja, encontramos essa seguinte fórmula abaixo, que diz o seguinte: capital próprio é igual a ativo menos passivo. As contas são agrupadas em 8 classes, as classes que vamos falar hoje, ou as classes que vou explicar neste presente vídeo. Temos a classe 1, que são meios financeiros, a classe 2, inventários de ativos biológicos, a classe 3, investimento de capital, a classe 4, contas a receber, contas a pagar, acréscimo e diferimento, a classe 5, que é referente ao capital próprio, a classe 6, que são gastos e perdas, a classe 7, que são rendimentos e ganhos, e por fim, a classe 8, que é referente aos resultados. Entrando na classe 1, referente aos meios financeiros, dizer que esta classe apresenta as seguintes contas: a 1.1 caixa, a 1.2 bancos e a 1.3 outros instrumentos financeiros. A 1.2 e 1.3 têm as suas respectivas subcontas. Vamos para as subcontas da 1.2. Temos a 1.2.1, que é o depósito à ordem, a 1.2.2, que é o depósito com pré-aviso, e a 1.2.3, que são depósitos a prazo. E nas subcontas de 1.3 encontramos as seguintes: a 1.3.1, que são derivados, a 1.3.2, que são detidos para negociação, nesse caso são instrumentos financeiros detidos para negociação, e a 1.3.3, que são outros instrumentos financeiros ao justo valor através dos resultados. Prosseguindo, a conta 1.1, nesse caso caixa, poderão ser criadas as seguintes subcontas, Nesse caso poderão ser criadas as subcontas para cada tipo de caixa. Temos o seguinte exemplo abaixo: a caixa da sede, caixa do departamento de venda, caixa da loja pode ser de Maputo, da Beira, a caixa da fábrica e mais caixas, Dependendo de que tipo de caixa o contabilista vai querer criar, ou o que tipo de caixa poderá criar o contabilista. Depois, quando não existe o fundo de fixo de caixa,
debita-se pelas vendas e prestação de serviços a dinheiro e credita-se pelos pagamentos efetuados em dinheiro. Nesse caso, estou a falar de compras, dívidas a fornecedores, ordenados e salários. Existem mais, né? Mas aqui eu trago alguns exemplos só para estarmos dentro do assunto. E quando existe o fundo de caixa, nesse caso, neste sistema, a conta 1.1 permanece inalterada, sendo apenas movimentada na data da constituição do fundo fixo ou do seu eventual reforço ou diminuição, sempre por contrapartida da conta 1.2.1, que é referente ao depósito à ordem. Prosseguindo pela constituição do fundo fixo de caixa através do levantamento de dinheiro para o caixa, né? Temos a seguinte movimentação. Debita-se a conta 1.1 caixa e credita-se a conta 1.2 depósito à ordem. E pelo reforço do valor do fundo de caixa através de levantamento de dinheiro para o caixa, temos a seguinte movimentação. Debita-se a conta 1.1 caixa e credita-se a conta 1.2.1 referente ao depósito à ordem. Pela redução do valor do fundo fixo de caixa através do depósito em conta bancária do valor da redução, temos essa movimentação, onde debita-se a conta 1.2.1 referente ao depósito à ordem e credita-se a conta 1.1 referente ao caixa. A conta 1.2.1 depósito à ordem é assim movimentada. Nesse caso, debita-se pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos, juros recebidos, etc, etc. E credita-se pelos pagamentos efetuados por cheque ou por transferências bancárias, liquidações de empréstimos, juros pagos, etc, etc. As contas 1.2.2 depósitos com pré-aviso e 1.2.3 depósitos a prazo, dizer que estas contas incluem depósitos com aviso prévio e depósito a prazo e são debitadas pela constituição ou reforço dos depósitos, sendo creditada pelo resgate total ou parcial destes depósitos. Agora, entrando na conta 1.3, que é referente a outros instrumentos financeiros, dizer que esta conta poderá ter natureza devedora ou credora, dependendo do justo valor do instrumento financeiro e será movimentada como segue abaixo. O instrumento financeiro ativo é debitada pelo reconhecimento do instrumento e pelas alterações positivas de justo valor. E instrumentos financeiros passivos, dizer que é creditada pelo reconhecimento do instrumento financeiro e pelas alterações positivas de justo valor. Entrando na conta, na classe 2, que é de inventários e ativos biológicos, dizer que esta classe inclui os inventários existenciais, nesse caso, detidos para venda no decurso da atividade operacional, no processo de produção para essa venda, na forma de materiais consumíveis a serem aplicados no processo de produção ou na prestação de serviços. E esta classe apresenta as seguintes subcontas, abaixo representadas. A 2.1, que é referente a compras, a 2.2, mercadorias, a 2.3, produtos acabados e intermédios, a 2.4, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, a 2.5, que são produtos ou serviços em curso, a 2.6, que são matérias-primas, auxiliares e materiais, a 2.7, que são ativos biológicos, a 2.8, regularização de inventários e, por fim,
a 2.9, que é referente a ajustamentos para o valor realizável líquido. Dizer que a conta 2.1 lança-se nesta conta o custo das aquisições de mercadorias, matérias-primas e de bens aprovisionáveis, destinados ao consumo ou venda. Esse custo inclui as despesas adicionais de compra. Estamos a falar de transportes, seguros, IVA não dedutível, despesas com importação, etc, etc. Esta conta se saldará em todas as circunstâncias por débito das contas de inventários. E nesta conta existem as seguintes subcontas: a 2.1.1, que é referente a mercadorias, a 2.1.2, que são matérias-primas, auxiliares e materiais. Dentro temos a 2.1.3.4, temos a 2.1.7, que é referente à devolução de compras, a 2.1.8, que são descontos e abatimentos de contas. E recomenda-se a criação de uma subconta 2.1.3, os ativos biológicos. A movimentação, aqui vamos ver a movimentação no sistema de inventário permanente e no sistema de inventário intermitente ou periódico. Nesse caso, no sistema de inventário permanente, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1.1 ou 1.2.1. Caso se trate de compras a pronto pagamento, ou da conta 4.2.1, fornecedores conta corrente, ou 4.2.3. Nesse caso, essa aqui será uma conta que ainda iremos criar referente a faturas de recepção e conferência, caso sejam efetuadas a crédito. Já vimos, caso o pagamento seja feito, caso o pagamento seja pronto no momento, ou caso seja efetuado a crédito. Nesse caso, caso o comprador peça um vale, né? E credita-se pela transferência para as respectivas contas de inventários. A 2.1.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas e auxiliar e também materiais, a 2.1.3, que é uma conta a criar referente a ativos biológicos. E no sistema de inventário intermitente ou periódico, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1.1 caixa ou 1.2.1 depósitos à ordem, caso se trate de compra a pronto pagamento, ou da conta 4.2.1 referente a fornecedor conta corrente, ou 4.2.3, que é uma conta a criar referentes a faturas em recepção e conferência, caso as compras sejam efetuadas a crédito, e credita-se pela transferência no final do exercício para contas 2.1.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas, auxiliares e materiais, 2.1.3, que é uma conta a criar, como disse anteriormente, referente a ativos biológicos. De seguida, entramos na conta 2.2, ainda na classe 2. A conta 2.2 é referente à mercadoria. Dizer que as mercadorias correspondem aos inventários adquiridos para venda, não sofrendo qualquer transformação significativa na entidade. Os inventários das empresas comerciais são registrados nesta conta, neste caso na 2.2, enquanto que nas empresas industriais esta conta registrará apenas aqueles bens que complementem a oferta da entidade e que são produzidos por terceiros. Temos a seguinte movimentação que acontece
nessa conta. Nesse caso, debita-se pelo valor das compras e das despesas adicionais de compras por crédito da conta 1, por crédito da conta 1.1 caixa ou 1.2.1 depósito à ordem, caso se trate de contas a pronto pagamento. Voltando para a conta 2.2 mercadorias, dizer que temos a seguinte movimentação. Debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de mercadorias por contrapartida da conta 2.1.1 e no sistema de inventário intermitente pelo valor das contas existenciais finais determinado através de contagem física das mercadorias, devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.2. E acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.2 e no sistema de inventário intermitente acredita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.2 e dizer que nesta conta podem criar-se as subcontas adequadas ao negócio da entidade. Nesse caso, foram identificadas duas subcontas específicas. Temos as mercadorias em trânsito e mercadorias em poder de terceiros. Continuando, a conta 2.3, referente ao produtos acabados e intermédios, dizer que podem criar-se as seguintes subcontas, adequadas ao negócio da entidade, bem como ao tipo de produto. Por exemplo, uma conta para produtos acabados e outra conta para produtos intermédios. Nesse caso, estamos a falar de contas, nesse caso, conta 2.3 trata de produtos acabados e intermédios. E foi identificada uma subconta específica, nesse caso, a 2.3.1, que são produtos acabados em poder de terceiro. Dizer que esta conta 2.3.1 destina-se a registrar o valor dos produtos acabados à guarda de terceiros ou que tenham saído em regime de consignação. E temos a movimentação desta conta, nesse caso a 2.1.3, dizer que no sistema de inventário permanente movimenta ou debita-se pelos materiais consumidos na produção, nesse caso mão de obra direta e encargos gerais de fabrico, imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. E no sistema de inventário intermitente ou periódico, debita-se pelo valor das existências finais determinado através de contagem física dos produtos acabados e intermédios e mesuração dos custos de produção por crédito da conta 6.1.2.1, que é referente à variação da produção. E essa conta 2.3, produtos acabados e intermédios, acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados por contrapartida da conta 2.3, produtos acabados e intermédios. E no sistema de inventário intermitente, essa conta acredita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.2.1, que é referente à variação da produção. E de seguida encontramos a conta 2.4, que é referente a subprodutos, desperdícios, resíduos e refúgio. Nesse caso, esta conta possui as seguintes subcontas: a 2.4.1, que são subprodutos, a 2.4.2, que são desperdícios e resíduos, e refúgios. Dizer que os subprodutos são bens provenientes de atividade produtiva
e que são também comercializados, tal como os produtos principais, embora representem uma pequena parcela do rédito da entidade. E os resíduos e os refugos, nesse caso, são bens derivados do processo produtivo que não sejam subprodutos. A movimentação desta conta processa-se nos mesmos moldes da conta 2.3, que nesse caso, produtos acabados e intermédios. Nesse caso, o local onde creditava no sistema de inventário permanente, no sistema de inventário intermitente, onde debitava, é o mesmo que é a movimentação da conta 2.3, é a mesma movimentação que será feita na conta 2.4. Dizer que a conta 2.5, produtos e serviços em curso, dizer que os produtos e serviços em curso são inventários que se encontram em processo de fabrico ou produção ou serviços que se encontram em curso, como o próprio nome da conta já diz. E nessa conta temos a seguinte movimentação. No sistema de inventário permanente, a conta debita-se pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabricos imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. E no sistema de inventário intermitente, debita-se pelo valor das existências finais determinado através de contagem física dos produtos e trabalhos em curso com identificação da fase de fabrico e mesuração dos custos incorridos até aquele estágio de produção. Nesse caso, por crédito da conta 6.1.2.3, que é referente à variação de produção. E na mesma conta 2.5, no sistema de inventário permanente, essa conta acredita-se pelo custo de produção dos produtos terminados por contrapartida da conta 2.3. Nesse caso, a conta 2.3, falamos anteriormente que são produtos acabados e intermédios. E no sistema de inventário intermitente, esta conta 2.5 acredita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.2.3, que é referente à variação da produção. E, prosseguindo, entramos na conta 2.6, que é referente a matérias-primas, auxiliares e materiais. Nesse caso, dizer que as matérias-primas são os principais inventários objeto de transformação no processo industrial. Por exemplo, temos o algodão numa fiação, o tecido numa empresa têxtil, o couro na indústria de calçado, a argila na indústria de cerâmica, o ferro na indústria pesada, o malte na indústria de cerveja, o que os jovens gostam, e etc, etc. E acerca das matérias auxiliares, são inventários necessários para a produção, mas que não têm um peso relevante no processo fabril, né? Por exemplo, os botões na indústria de vestuário, sim, fazem parte, mas não é assim tão importante nesse grupo, né? E também temos os materiais, que são os inventários que se destinam ao consumo corrente e as embalagens para transporte ou condicionamento dos bens. Prosseguindo, dizer que a conta 2.6 possui as seguintes subcontas. A 2.6.1, que são as matérias-primas, a 2.6.2, que são matérias auxiliares, a 2.6.3, que são materiais, né? Nesse caso, os materiais, esta conta de materiais tem as suas subcontas também. Que temos a 2.6.3.1, desculpa, que são combustíveis lubrificantes,
a 2.6.3.2, que são embalagens comerciais, a 2.6.3.3, que são peças e sobressalentes, e a 2.6.3.9, que são materiais diversos. E também temos a conta a 2.6.4, que são matérias-primas auxiliares e materiais em trânsito, matérias em trânsito, né? Dizer que recomenda-se também a criação de uma subconta 2.6.5 para registrar as matérias-primas, as matérias auxiliares e materiais em poder de terceiros. Nesse caso, como em todas as contas estamos a falar das movimentações, não vamos fugir da regra nessa conta. Temos como movimentação da conta 2.6 no sistema de inventário permanente, essa conta debita-se pelas compras por contrapartida da conta 2.1.2 e no sistema de inventário intermitente, esta conta debita-se pelo valor das existências finais determinado através de contagem física das mercadorias devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.6. E também no sistema de inventário permanente, essa mesma conta credita-se pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.6. No sistema de inventário intermitente, também credita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.1.6. Seguindo com isso, entramos na conta 2.7, que é referente a ativos biológicos. Nesse caso, os ativos biológicos correspondem a animais e plantas que se enquadrem na atividade agrícola. E para esta conta existem as seguintes subcontas: a 2.7.1, nesse caso de produção, a 2, nesse caso dentro dessa subconta existe uma outra subconta, a 2.7.1.1, que é referente a animais, a 2.7.1.2, que é referente a plantas, e encontramos a outra subconta, a 2.7.2, que é referente nesse caso aos consumíveis. Praticamente vamos usar as mesmas contas, os animais e plantas. Vamos agora falar sobre a movimentação dessa conta. Nesse caso, como é que movimenta-se no sistema de inventário permanente, no sistema de inventário periódico, como é que há o crédito, como é que há o débito. Nesse caso, nos ativos biológicos consumíveis, no sistema de inventário permanente, a conta 2.7 debita-se pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 2.1.3. Nesse caso, essa será uma conta a criar. E também pelos ganhos por aumento de justo valor por contrapartida da conta 7.6.4.9. E no sistema de inventário intermitente, essa conta debita-se pelo valor das existências finais determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizada por crédito da conta 6 por crédito da conta 7.6.4.9. E acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo dos ativos biológicos vendidos ou consumidos por contrapartida da conta 6.1.1.7 e também pelas perdas por reduções de justo valor por contrapartida da conta 6.8.4.9. E no sistema de inventário intermitente, acredita-se pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta
6.1.1.7. Depois, nos ativos biológicos de produção, temos a seguinte movimentação também, que no sistema de inventário permanente, a conta debita-se pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 2.1.3, que é uma conta a criar, e pelos ganhos por aumento de justo valor por contrapartida da conta 7.6.4.9. E no sistema de inventário intermitente, debita-se pelo valor das existências finais, determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.2.4, que será uma conta ainda por criar, que é referente à variação da produção. E prosseguindo, encontramos a conta 2.8, que é referente à regularização de inventário. Dizer que esta conta possui as seguintes subcontas: a 2.8.2, que é referente a mercadorias, a 2.8.3, que são produtos acabados e intermédio, a 2.8.4, que são subprodutos, desperdícios, resíduos e refúgios, a 2.8.5, que são produtos ou serviços em curso, a 2.8.6, que são matérias-primas, auxiliares e materiais, e, por fim, a 2.8.7, que é referente a ativos biológicos. Dizer que a conta 2.8 destina-se a registrar as quebras, sobras, saídas e entradas por ofertas, bem como quaisquer outras variações nas contas de inventários não derivadas de compras, vendas ou consumo. Não pode ser utilizada para o registro das variações em relação ao custo padrões, né? Nesse caso, temos a seguinte movimentação. Debita-se pelas sobras em inventários por crédito da conta 7.6.4.2 e credita-se pelas ofertas de inventários a clientes por débito da conta 6.8.9.3 e também credita-se pelas quebras em inventários e ativos biológicos por crédito da conta 6.8.4.2. E prosseguindo, dizer que a conta 2.8 é saldada no final do exercício, conforme indicado no quadro abaixo. Nesse caso, a 2.8.2 mercadorias passa para 2.2 mercadorias. A 2.8.3 produtos acabados de intermédio passa para 6.1.2.1, que é referente à variação da produção. E de 2.8.4 subprodutos, desperdícios e resíduos e refúgios passa para 6.1.2.2, que é a variação da produção. A de 2.8.5 produtos e serviços em curso passa para 6.1.2.3, que é a variação da produção também. A 2.8.6, que são matérias-primas, auxiliares e materiais, passa para 2.1.2, que são matérias-primas, auxiliares e materiais. De 2.8.7 ativos biológicos para 6.1.2.4, que é uma conta a criar, que é referente à variação da produção. De seguida, temos a conta 2.9, dizer que esta conta tem por objetivo atender ao critério de mensuração dos inventários e, em certas circunstâncias, os ativos biológicos, os quais devem ser valorizados
pelo menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. Nesse caso, trata-se de uma conta de natureza credora, deve ser creditada pelo reconhecimento das reduções dos inventários e ativos biológicos para o seu valor realizável líquido, por contrapartida da conta 6.4.1 sendo debitada pela reversão ou pelas reversões de ajustamento para o valor realizável líquido por contrapartida da conta 6.4.1.1 ou pela realização da perda, provenda ou abate dos inventários e ativos biológicos por contrapartida da respectiva conta de inventários e ativos biológicos. De seguida, poderia-se criar existe uma outra conta que poderia se criar, ou está-se a tratar sobre criação, que é a conta 2.10, adiantamentos por conta de compra, mas não vamos aqui aprofundar muito nisso e vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos já para a conta, ou para contas da classe 3, nesse caso referente ao investimento de capital. Nesse caso, esta classe apresenta as seguintes subcontas: a 3.1 investimentos financeiros, a 3.2 ativos tangíveis, a 3.3 ativos intangíveis, a 3.4 investimentos em curso, a 3.5 ativos não correntes detidos para venda, a 3.6 ativos tangíveis de investimento, 3.8 amortizações acumuladas e por último a 3.9 que é referente à imparidade acumulada de investimento de capital. Dizer que falando da conta 3.1 investimentos financeiros, dizer que a classificação dos investimentos financeiros que representam participações de capital é muito importante, dado o diferente tratamento, quer em contas individuais, quer em contas consolidadas. Nesse caso, a conta 3.1 possui as seguintes subcontas: a 3.1.1, que são investimentos em subsidiárias, a 3.1.2, que são investimentos associados, a 3.1.3, que são investimentos em entidades conjuntamente controladas, a 3.1.4, que são outros 3.1.4, que são outros investimentos financeiros, a 3.1.5, que são investimentos detidos até a maturidade, e a 3.1.6, que são outros instrumentos ou outros investimentos disponíveis para a venda. Dizer que os investimentos financeiros debitam-se pelas aquisições efetuadas, incluindo-se as despesas de compras, por crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem, ou da conta 4.6.1.1, que é referente a fornecedores de investimento de capital, conta corrente. E os investimentos financeiros, creditam-se pela venda dos investimentos financeiros por débito da conta 1.2.1, que é referente a depósito à ordem, ou da conta 4.5.9, que é referente a devedores diversos. A dizer que encontramos na conta, a conta nesse caso 3.1.1 investimentos em subsidiárias, dizer que segundo a NCRF 20, investimentos em subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos em subsidiárias é uma entidade a que se incluindo entidades não constituídas em forma de sociedade, como por exemplo as parcerias, que é controlada, nesse caso há um controle exclusivo por uma outra entidade designada por empresa-mãe. E
a conta 3.1.2, que são investimentos associados, dizer que segundo a NCRF 20/20, uma associada é uma entidade. Aqui se inclui as entidades que não sejam constituídas em forma de sociedade, como por exemplo as parcerias. Explica a mesma coisa. E depois e de seguida temos a conta 3.1.3, que são investimentos em entidades conjuntamente controladas, que tem praticamente a mesma explicação. Prosseguindo, temos a conta 3.1.4, que são outros instrumentos financeiros. Dizer que nesta conta são incluídos os investimentos em imóveis que não estejam afetos à atividade operacional da empresa. E encontramos a conta 3.1.5, que são investimentos detidos à maturidade. Esta conta integra as aplicações financeiras de longo prazo detidas até a sua maturidade. Por exemplo, temos obrigações. A conta 3.1.6, nesse caso, outros investimentos disponíveis para venda. Dizer que nesta conta incluem-se os investimentos que não pertencem a nenhuma das categorias anteriores. De seguida, encontramos finalmente a conta que eu gosto de falar, que são a conta que também usa-se muito na contabilidade, que é a conta 3.2, que são ativos tangíveis. Dizer que, segundo a NIRF 13, ativos tangíveis são itens tangíveis que sejam detidos para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendamento a terceiros ou para fins administrativos, e se espera que sejam usados durante mais do que um período, né? Nesse caso, o cadastro dos bens de investimento, o cadastro de bens de investimento é uma importante ferramenta de controle dos bens. A conta 3.2 possui as seguintes subcontas, como foram referidas aqui: a 3.2.1, que é referente a contas de construções, temos a conta de equipamento básico, mobiliário, equipamento administrativo social, equipamento de transporte, taras de vasilhame, ferramentas de utensílios, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, e por fim a 3.2.9, que são outros ativos tangíveis. Como em todo, existem movimentações, né? Mas antes de chegarmos nessas movimentações, seria importante explicar algumas das contas, né? Não vou explicar todas, mas vou explicar algumas para estarmos a par do que se trata. Por exemplo, a conta 3.2.2, que é o equipamento básico, dizer que trata-se do conjunto de instrumentos, nesse caso máquinas, instalações e outros bens, com os quais realiza a extração, nesse caso transformação e elaboração dos produtos ou a prestação dos serviços. A conta 3.2.3, que são mobiliário e equipamento administrativo social, dizer que esta conta é normalmente subdividida por tipo de equipamento, nesse caso mobiliário e artigos de decoração, equipamento de escritório, temos o equipamento social, e pode ainda ser subdividida por localização, por área funcional da entidade, etc, etc. Depois temos a 3.2.4, que é referente a equipamento de transporte, que
Esta conta inclui os equipamentos de transporte. Estamos a falar de veículos, barcos, aviões, comboios, empilhadores, guitastes e outros que não se destinam à venda e que não pertencem à entidade do setor de transporte. Nesse caso, equipamento de transporte seja para o uso próprio. E, como eu disse, não iria explicar tudo, porque iria me levar mais de 3 horas, 4 horas a fazer o mesmo vídeo. Então, expliquei alguns pontos, né? E seguindo, dizer que, vou falar um pouco das movimentações de todas as contas, de 3.2.1 até a 3.2.9. Dizer que essas contas debitam-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com os ativos fixos tangíveis que não se encontram em curso por crédito das contas 1.1, 1.2.1 ou 4.6.1 de investimento de capital, que é referente ao fornecedor de investimento de capital. Também pelos trabalhos para a própria entidade que cumpram os critérios de reconhecimento da NIRF 13 ativos tangíveis por contrapartida da conta 7.3.2 e pela revalorização do saldo da conta, caso seja adotada o modelo do justo valor por crédito da conta 5.6 e acredita-se pela alienação dos ativos tangíveis, pela revalorização do valor dos bens, caso seja adotado o modelo de justo valor e ocorra uma variação negativa no justo valor, nesse caso por débito da conta 5.6. E por seguinte encontramos os ativos intangíveis. Nesse caso, a conta 3.3 ativos intangíveis possui as seguintes subcontas: a 3.3.1, que são despesas de desenvolvimento, a 3.3.2, que são propriedades industriais e outros direitos, a 3.3.3, que é referente ao goodwill, a 3.3.4, que é referente a ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. E entendemos que deverão ser criadas subcontas para 3.3.5, que são programas de computador, 3.3.6, que são direitos de superfície, 3.3.7, que é referente a outros ativos intangíveis. Seguindo, temos a conta 3.3.1, né? Onde temos uma pequena explicação sobre essa conta, sobre como é feita a movimentação. Nesse caso, a movimentação dessa conta é feita da seguinte maneira: debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos em projetos de desenvolvimento e credita-se pela amortização integral dos projetos de desenvolvimento que não sejam suscetíveis de venda. Em seguida, temos a conta 3.3.2, que é a propriedade industrial e outros direitos. Nesse caso, essa conta debita-se pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com propriedade industrial e credita-se pela alienação da propriedade industrial. E na conta 3.3.3, dizer que essa conta debita-se pelo reconhecimento do goodwill nas concentrações de atividade empresarial e acredita-se pelas eventuais perdas por imparidade do goodwill. Depois, temos a conta 3.3.4, que dizer que nesta conta são incluídos ativos intangíveis relacionados com a atividade de exploração e de avaliação de recursos minerais que sejam capitalizados em termos da NIRF 15.
Desculpa. Dizer que a movimentação dessa conta, ou da conta 3.3.5, é feita da seguinte maneira: pelo reconhecimento como ativo dos custos incorridos com programas de computador, nesse caso na parte do débito, e credita-se pela alienação dos programas de computador, caso não seja um negócio da entidade. E temos a conta 3.3.6, que é uma conta a criar. Nesta conta são registradas as despesas com direito de superfície, nesse caso direito de utilização de terrenos de propriedade de terceiros. Temos a conta 3.3.7, que também é uma conta a criar, que é referente a outros ativos intangíveis, que são reconhecidos nesta conta quaisquer outros ativos intangíveis que não sejam trespasse, projetos de desenvolvimento, programas de computador e propriedade industrial. A movimentação será similar à da conta 3.3.5, por isso não vou colocar aqui, é só lembrarem-se de que forma fizemos a movimentação dessa conta. E temos a conta 3.4, que são investimentos em custos. A conta 3.4 possui as seguintes subcontas: a 342, que são ativos tangíveis, a 343, que são ativos intangíveis, e também recomenda-se a criação das subcontas abaixo indicadas, né? Nesse caso aqui indiquei a 341, que são investimentos financeiros em curso, e a 3.4.4, que são endividamentos por conta de investimento de capital. Temos a 341, que é uma conta a criar, investimentos financeiros em curso. Dizer que debita-se, esta conta, né, é movimentada pela forma seguinte: debita-se pelas aquisições e pagamentos por conta de investimentos financeiros em curso, por crédito da conta 1.1, 1.2.1 ou da conta 4.6.1 e credita-se pela transferência para as respectivas contas da classe 3.1. E mais à frente encontramos a conta 3.4.2, ativos tangíveis em curso. Dizer que essa conta debita-se pelas aquisições e pagamentos por conta de ativos tangíveis em curso, que cumpram os critérios de reconhecimento da NIRF 13 ativos tangíveis por crédito das contas 1.1, 1.2.1 ou 4.6.1 e acredita-se pela transferência para as respectivas contas da classe, nesse caso 3.2. Depois, coincidentemente, temos a conta 3.4.3, dizer que nesta conta são contabilizados os custos com ativos intangíveis até a sua conclusão. E essa conta tem a seguinte movimentação: debita-se pelos trabalhos para a própria entidade, que cumpram os critérios de reconhecimento da NIRF 114, nesse caso ativos intangíveis, por contrapartida da conta 7.3.3, e acredita-se pela transferência para as respectivas contas da classe 3.3. Dizer que também existe a conta 3.4.4, e que não vamos falar muito dessa conta aqui, por questão de gerenciamento de tempo. Prosseguindo, temos a conta 3.5, que são ativos não correntes cedidos para venda. Vamos diretamente para a movimentação dessa conta, né? Nesse caso, essa conta debita-se pela transferência dos ativos fixos tangíveis a serem alienados por contrapartida das contas apropriadas da classe 3 e acredita-se pela venda dos ativos por contrapartida das contas 1.1,
1.2 ou 4.5.9. Prosseguindo, encontramos a conta 3.6, que é referente a ativos de investimentos. Nesse caso, aqui apresenta-se dois tipos de ativos de investimento, né? Quando formos a fazer o lançamento, iremos encontrar pelo modelo de custo e pelo modelo de justo valor. Nesse caso, pelo modelo de custo, debita-se pelas compras de ativos tangíveis de investimentos, incluindo-se as despesas de compra por crédito da conta 1.2.1 ou 4.6.1 e credita-se pela venda da propriedade por débito da conta 1.2.1 ou a conta 4.5.9. E pelo modelo do justo valor, dizer que debita-se pelas compras de ativos tangíveis de investimentos, incluindo-se as despesas de compra por crédito da conta 1.2.1, depósito à ordem, ou 4.6.1, que são fornecedores de investimento de capital. E credita-se pelas variações negativas no justo valor por contrapartida da conta 6.2 e 6.7.2. Depois vamos em seguida para a conta 3.8.2. Nesse caso, dizer que essa conta, a conta 3.8, é de natureza credora e será movimentada da seguinte maneira: vai ser creditada pelas amortizações do período por débito da conta 6.5.1 e vai ser debitada pelas alienações ou abate dos ativos tangíveis. E a conta 3.8.3 será creditada pelas amortizações do período por débito da conta 6.5.2, amortizações do período ativos intangíveis, nesse caso, e debitados pelas alienações ou abate dos ativos tangíveis. E finalmente vamos entrar na contas da classe 4, onde encontraremos as contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. Dizer que esta classe apresenta as seguintes contas: a 4.1, que são clientes, a 4.2, que são fornecedores, 4.3, que são empréstimos obtidos, a 4.4, que é o Estado, a 4.5, que são outros devedores, 4.6, outros credores. Encontramos também perdas por imparidade acumulada de contas a receber, encontramos as provisões e encontramos os acréscimos e diferimentos. Falando da conta cliente, dizer que a conta 4.1.4.1 apresenta as seguintes subcontas: os clientes conta corrente, clientes títulos a receber, clientes de cobrança duvidosa, adiantamento de clientes. Nesse caso, o cliente conta corrente, dizer que esta conta representa as dívidas de clientes que não estão tituladas por letras ou outros títulos a receber. Neste caso, temos a seguinte movimentação para esta conta: debita-se pelas vendas e prestações de serviços a crédito por contrapartida das contas 7.1 vendas ou 7.2, que é referente à prestação de serviços, e credita-se pelo recebimento dos clientes por débito da conta 1.1, que é o caixa, ou 1.2.1, que é referente ao depósito à ordem. Dizer que encontramos a 4.1.2, que são clientes títulos a receber. Primeiramente vamos a falar dos clientes dos clientes normal, né? Agora vamos falar dos clientes títulos a receber, títulos a pagar, etc, etc. Nesse caso, os clientes títulos a receber movimentam da seguinte maneira: debitam-se pela emissão da letra ou título a receber por contrapartida da conta 4.1.1 clientes
e creditam-se pelo recebimento da letra por contrapartida da conta 1.2.1 depósito à ordem. De seguida, encontramos a conta fornecedores, nesse caso a 4.2, e o fornecedor a dizer que a conta fornecedor registra os movimentos como os vendedores de bens e serviços, com exceção dos destinados a investimentos da entidade. Nesse caso, dizer que a conta 2.2 possui as seguintes subcontas. Temos os fornecedores, temos fornecedores a pagar, temos adiantamentos a fornecedores, temos faturas de recepção e conferência, temos perdas por imparidade acumulada, etc, etc. E essa conta 4.2.1 dizer que credita-se pelas compras a crédito de bens e serviços por débito da conta 2.1 ou da conta 6.3, nesse caso fornecimento de serviços terceiros, e debita-se pelos pagamentos efetuados aos fornecedores por crédito da conta 1.2.1 referente ao depósito à ordem. De seguida temos já 4.2.2, que são fornecedores tidos a pagar. Dizer que esta conta é de natureza credora, representa as dívidas a fornecedor de bens e serviços que encontra tituladas por letras ou títulos de crédito. A movimentação desta conta apresenta da seguinte maneira: credita-se pelo aceite de letras ou outros títulos a fornecedor de bens e serviços por débito da conta 4.2.1, nesse caso fornecedores conta corrente, e debita-se pelo pagamento da letra e outros títulos por crédito da conta 1.2.1, nesse caso referente a depósito à ordem. Depois temos já 4.3, que são os empréstimos obtidos. Dizer que esta conta é de natureza credora, registra os financiamentos obtidos pela entidade e possui as seguintes subcontas: 4.3.1, que são empréstimos bancários, que essa 4.3.1 tem suas seguintes subcontas: a 4.3.1.1 de curto prazo, a 4.3.1.2 de médio e longo prazo, e encontramos a 4.3, que são empréstimos por obrigações. Mesma coisa, tem as suas subcontas, a 4.3.2.1, que são convertíveis, e a 4.3.2.2, que são não convertíveis. Prosseguindo, temos a conta empréstimos por títulos de participação e os outros empréstimos obtidos. Dizer que essa conta, nesse caso a 4.3, acredita-se pelos empréstimos obtidos por débito da conta 1.2.1 e debita-se pela liquidação total ou parcial dos empréstimos obtidos por crédito da conta 1.2.1, nesse caso depósito à ordem. Encontramos a conta 4.4, que é referente ao Estado, e dizer que nesta conta registram-se as relações com o Estado. Isto é, na conta 4.4 existem as seguintes subcontas: 4.4.1, que são impostos sobre o rendimento, temos os impostos retidos na fonte, temos os impostos sobre o valor acrescentado, nesse caso estamos a falar do IVA, temos os restantes impostos, temos as retificações de impostos, contribuições e outros tributos, temos impostos diferidos e temos as contribuições para o INSS. Nesse caso, voltando um pouco, dizer que a 4.1.1 apresenta as seguintes subcontas: a 4.4.1.1, estimativa de imposto, pagamentos por conta, pagamento
especial por conta também. E a 4.4.2 apresenta também algo mais sobre contas. A 4.2.1 rendimentos de trabalho dependente, rendimentos profissionais, rendimentos de capitais. Encontramos também, é possível encontrar também rendimentos prediais e outros rendimentos, desculpa. E a 4.4.3 também tem suas subcontas. Temos IVA suportado, IVA dedutível, IVA liquidado, IVA regularizações, temos IVA apuramento, IVA liquidações oficiosas, temos IVA a pagar, IVA a recuperar, IVA reembolsos a pedidos, temos vários IVAs, né? Não vou explicar como cada IVA funciona. E seguindo, encontramos a conta 4.5, que é referente a outros devedores. Nesse caso, a conta 4.5 apresenta as seguintes subcontas: a 4.5.1, que é o pessoal, a 4.5.2, que são subscritos de capital, a 4.5.3, que são obrigacionistas, a 4.5.4, que são devedores, sócios, acionistas ou proprietários, a 4.5.5, que são subsídios a receber, a 4.5.9, que são devedores diversos, né? Nesse caso, a conta 4.5.1 pessoal, né? Possui as seguintes subcontas. Temos os adiantamentos aos órgãos sociais, temos os adiantamentos aos trabalhadores, desculpa. Temos os benefícios pós-emprego, temos as outras operações com órgãos sociais, temos as outras operações com trabalhadores também. Dizer que a conta 4.5.2 apresenta a seguinte movimentação: debita-se pela subscrição do capital inicial ou dos aumentos de capital por crédito da conta 5.1 e credita-se pela realização do capital pelos subscritos de capital por débito por débito das respectivas contas de ativos. Por exemplo, temos ativos tangíveis, existem ativos intangíveis, caso a realização seja em espécie. Depois já temos a conta 4.5.4, que são devedores, nesse caso sócios, acionistas ou proprietários. Essa conta possui as seguintes subcontas: os empréstimos concedidos, os adiantamentos por conta de lucros, os resultados atribuídos, os lucros disponíveis e outras operações. De seguida, vamos para a conta 4.6.1, que são fornecimento ou fornecedores de investimento de capital. Dizer que esta conta inclui as seguintes subcontas. Nesse caso, temos fornecedores de investimento de capital, conta corrente, temos fornecedores de investimento de capital, títulos a pagar, temos fornecedores de investimento de capital, adiantamento, temos locação financeira e outras operações. E desculpa. Vou tomar um copo de água. E a conta 4.6.4 dizer que esta conta é de natureza credora e registra as dívidas da entidade por capital subscrito noutras entidades ainda não realizado. Nesse caso, temos a seguinte movimentação: debita-se pela realização do capital subscrito por crédito da conta 1.2.1, caso a realização seja em dinheiro, ou por débito da respectiva conta de ativos, por exemplo, ativos tangíveis e intangíveis, caso a realização seja em espécie.
e credita-se pela subscrição do capital inicial ou dos aumentos de capital por crédito da conta 3.1, que é referente ao investimento financeiro. Depois, prosseguindo, encontramos a conta 4.6.7, que é referente a credores, sócios, acionistas ou proprietários, né? Dizer que esta conta possui esta conta registra movimentos com os detentores de capital social, possuindo as seguintes subcontas, né? As subcontas de abaixo, ou as seguintes subcontas. Nesse caso, estou a falar de empréstimos obtidos, resultados atribuídos, lucros disponíveis e mais. Dizer que esta conta movimenta-se da seguinte maneira: acredita-se pelo reembolso dos financiamentos por crédito da conta 1.2.1 e debita-se credita-se pelo financiamento recebidos por débito da conta 1.2.1 e credita-se pelo reembolso dos financiamentos por crédito da conta 1.2.1. Peço sincera desculpa, atrapalhei-me um pouco. E temos a conta 4.6.7.1. Temos a conta credores, sócios, acionistas ou proprietários. Temos resultados atribuídos. Temos lucros disponíveis. E prosseguindo para a conta 4.7, falando das perdas por imparidade acumulada de contas a receber. Dizer que estas contas registram as diferenças acumuladas entre as quantias registradas e as que resultam da aplicação dos critérios de mensuração dos correspondentes ativos incluídos na classe 4. Prosseguindo, temos a conta 4.8, que dizer que esta conta possui as seguintes subcontas: os processos judiciais em curso, os acidentes do trabalho e doenças profissionais, os impostos, a reestruturação de negócios, os contratos onerosos, garantias a clientes, perdas em contratos de construção e outras provisões. Depois, ainda na classe 4, vamos para a classe 4.9, que temos os acréscimos e diferimentos. Dizer que esta rúbrica surge como consequência do princípio da especialização dos exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos devem ser reconhecidos no período em que são gerados ou incorridos. E temos duas situações distintas. Primeira situação, temos de reconhecer um rendimento ou um gasto, no entanto, ainda existe documentação vinculativa, né? A segunda situação existe documentação vinculativa ou pagamento ou recebimento, mas o rendimento ou gasto são de períodos futuros. E dizer que essa conta 4.9 dizer o seguinte, que as contas existentes são o 491, que são acréscimos de gastos, os rendimentos diferidos, os acréscimos de rendimentos e os gastos diferidos. Sim. Os gastos diferidos. Seguindo, né? Vamos entrar, como falei, das contas existentes. Acho que já não é assim tão imperioso falar das outras contas. Podemos logo saltar para as contas 4.5, né? Nesse caso, não das contas 4.5, nesse caso, entrar na classe 5, nesse caso capital próprio.
dizer que esta classe evidencia o capital próprio da entidade sem o resultado do período e apresenta as seguintes contas. Nesse caso, 5.1 capital, a 5.2 ações ou cotas próprias. Nesse caso, temos as subcontas 5.2.1, que é o valor nominal, a 5.2.2, que são descontos e prêmios, e também temos as 5.3, que são prestações suplementares, temos os 5.4, que são prêmios de emissão de ações ou cotas, temos as reservas, e temos dentro das reservas, temos as reservas legais, temos as reservas estatuárias, temos as reservas livres e temos a conta 5.6, que são excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Temos a conta 5.6.1, que está dentro da 5.6, que era a revalorização legais. Temos revalorização legais antes do imposto diferidos. Temos impostos diferidos. Temos a 5.6.2, que são outros excessos, que é antes do imposto diferido e também dentro de impostos diferidos. E temos a 5.8, que são outras variações do capital próprio, e a 5.9, que são resultados, nesse caso, transitados. São resultados transitados. Na conta 5.1, dizer que esta conta evidencia o capital social da entidade. Nesse caso, a conta 5.1 capital é creditada pela subscrição do capital inicial, pelos aumentos do capital, e é debitada pelas reduções do capital e pela extinção da entidade. E a 5.2 dizer que essa conta, a 5.2, desde que cumpridas as formalidades legais, as entidades podem adquirir ações ou cotas próprias, né? Nesse caso, essa conta debita-se a conta 5.2.1, nesse caso valor nominal, pelo valor nominal das ações ou cotas próprias adquiridas, e credita-se pelo valor da compra, nesse caso a conta 1.2.1, caso se segue por banco, ou 4.6.9, que são credores diversos, caso permaneça em dívida. E prosseguindo, temos a 5.3, que são prestações suplementares, e dizer que nesta conta são contabilizadas as prestações dos acionistas ou sócios que tenham aquela natureza nos termos do Código Comercial. Prosseguimos a conta 5.4. Existe dizer que são prêmios de emissão de ações ou cotas. Eu acho que aqui não há muito que explicar. Temos a 5.5, que são reservas. Nesse caso, as reservas são divididas em três tipos. Temos as reservas legais, que está pretendida na conta 5.5.1. Temos as estatuárias e temos as reservas livres. Depois encontramos a 5.6, que são excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Isto é, as contas 5.6.1 e 5.6.2 creditam-se pela revalorização de ativos tangíveis e intangíveis que não correspondem à reversão de perdas reconhecidas em anos anteriores, caso em que seria contabilizada diretamente como rendimento, caso a revalorização se refira a diplomas legais, será utilizada a conta 5.6.1, caso contrário, utiliza-se a conta 5.6.2. E vou para aqui para a conta 5.9, é uma das importantes também, dizer que esta conta é referente ao resultado dos transitados, né? E dizer que essa mesma conta representa os resultados de exercícios anteriores que não foram objeto de aplicação específica, por exemplo, para a reserva legal, para a distribuição aos detentores de capital ou para outras reservas.
E a 5.9 é creditada pelo valor do lucro líquido do exercício anterior por contrapartida da conta 8.8, nesse caso o resultado líquido do período. E também pode ser creditada pela deliberação de cobertura de prejuízos, pelos dividendos recebidos de subsidiárias, entidades conjuntamente controladas e associadas valorizadas pelo método da equivalência patrimonial, e também pode ser debitada pelo valor do prejuízo do exercício anterior, nesse caso, por contrapartida da conta 8.8, que é referente ao resultado do período. De seguida, entramos na conta 6, ou na conta da classe 6. Nesse caso, a classe 6 que é referente a gastos e perdas. A classe 6 inclui os gastos e perdas de entidade, compreendendo as seguintes contas. A 6.1, que são custo dos inventários. A 6.2, que são gastos com pessoal. A 6.3, que são fornecimento de serviços terceiros. A 6.4, que são perdas por imparidade do período. A 6.5, que são amortizações do período. Temos as provisões, temos as perdas por redução do justo valor, temos outros gastos e perdas operacionais e temos gastos e perdas financeiras. Dizer que a conta do 6.1 possui algumas subcontas. Temos a 6.1.1, que são o custo dos inventários vendidos ou consumidos. A 6.1.2, que são a variação da produção. Nesse caso, depois encontramos a 6.1.2. Nesse caso, a variação de produção. Esta conta destina-se a evidenciar a variação entre o saldo inicial e o saldo final dos inventários relacionados com a produção da entidade. E a 6.1.2 possui as suas subcontas também. Temos produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refungos, temos produtos e trabalhos em curso. E essa conta movimenta da seguinte maneira: devidas pelas existências iniciais das contas 2.3, que são produtos acabados e intermédios, 2.4 e 2.5, que são produtos e serviços em curso, e acredita-se pelas reclassificações e regularizações a crédito da conta 3.8, irregularização de inventários e ativos biológicos. De seguida, entramos na conta 6.2, que são gastos com pessoal. Dizer que esta conta possui as seguintes subcontas: remuneração dos órgãos sociais, remuneração dos trabalhadores, encargos sobre remuneração, benefícios por pós-emprego, ajudas de custo, indemnização, etc, etc. Prosseguindo, temos a conta 6.2.1, temos a explicação aqui dentro de cada conta. Não vamos dar todas para não nos levar muito tempo, né? Temos a conta 6.3, que são fornecimentos de serviços terceiros. A dizer que essa conta possui as seguintes subcontas: 6.3.1, subcontratos, e a 6.3.2, que são fornecimento e serviços. De seguida, temos a 6.4, que são perdas por imparidade do período. Nesse caso, essa conta tem também as suas subcontas. Temos os ajustamentos de inventários para o valor realizável líquido, temos vendimentos financeiros, temos ativos tangíveis, intangíveis, ativos não correntes, temos ativos tangíveis de investimento, temos contas a receber, e a conta 6.5 também tem subcontas. Temos ativos tangíveis, também fazem parte, os ativos intangíveis, ativos tangíveis de investimento e mais subcontas. Depois pegamos a conta 6.6, que são previsões do período, onde possui as seguintes subcontas. Temos a 6.6.1, processos judiciais em cursos, acidentes de trabalho,
temos de impostos, reestruturação de negócios, contratos onerosos, garantias de clientes e mais. Fugindo um pouco para mais de frente, podemos logo saltar para a conta 6.9, que são gastos e perdas. A dizer que nesta conta registram-se os gastos com os empréstimos obtidos, bem como as diferenças de câmbio, desfavoráveis, os descontos de pronto pagamento concedidos e os gastos com os serviços bancários. Nesse caso, possui as seguintes subcontas: a 6.9.1, juros suportados, que tem as suas próprias subcontas também, que são empréstimos bancários, empréstimos de obrigação, outros empréstimos, desconto de títulos, etc, etc. Temos a 6.9.4, que são diferenças de câmbios desfavoráveis, que tem as suas subcontas, realizadas e não realizadas. E temos a 6.5, que temos descontos de pronto pagamento concedidos. 6.9.8, que são outros gastos e perdas financeiras. E, prosseguindo, entramos na classe 7, que temos os rendimentos e ganhos. Dizer que esta classe evidencia os rendimentos do período. Os rendimentos integram réditos e ganhos. Nesse caso, esta classe apresenta as seguintes contas: a 7.1 vendas, a 7.2 prestações de serviços, a 7.3 investimentos realizados pela própria empresa, a 7.4 reversões do período, a 7.5 que são rendimentos suplementares e a 7.6 que são outros rendimentos e ganhos operacionais. A 7.8 são rendimentos e ganhos financeiros e a 7.9 que são ganhos por aumento do justo valor. Dizer que a 7.1, nesse caso, as vendas, possui algumas subcontas. Nesse caso, as mercadorias, produtos acabados, produtos, subprodutos, ativos biológicos, IVA das vendas, com imposto incluído, devolução de vendas, descontos e abatimentos, etc, etc. A conta, depois tem aqui as contas já internas, as contas internas, vamos saltar um pouco. Depois temos a 7.2, prestação de serviço. Dizer que como eu estava a falar, estava aqui na conta da prestação de serviços, né? Estamos aqui na conta 7.2. Desculpa pelas paragens, é que estou com problema de garganta. Prosseguindo, temos a conta 7.3, investimentos realizados pela própria empresa, né? Nesse caso, esta conta apresenta as seguintes subcontas abaixo. Temos os investimentos financeiros. Sei, aí não conseguem ver de que subcontas falo, mas vou estar aqui a enumerar: investimentos financeiros, ativos tangíveis, ativos intangíveis, investimentos em curso. E a conta 7.4, nesse caso, na conta 7.4 são realizadas as reservas de gastos reconhecidos por amortizações, por perdas com imparidade e por provisões. Nesse caso, esta conta apresenta determinadas subcontas. Temos 7.4.1, perdas por imparidade, temos de amortização e de provisões. Depois encontramos a conta 7.5, nesse caso, rendimentos suplementares. Dizer que nesta conta registram-se os rendimentos não relacionados com o objetivo principal da entidade. Para esta conta, poderão ser criadas as seguintes subcontas: serviços sociais, aluguer de equipamento, venda de energia, estudos, projetos e assistências tecnológicas, assistência técnica, royalties, cargos sociais exercidos em outras empresas,
e outros rendimentos suplementares, né, inerentes ao valor acrescentado. Em seguida, temos a conta 7.6, que são outros rendimentos e ganhos operacionais, que também dizer que esta conta é de natureza residual, né? Registra os rendimentos da entidade compreendidos nas contas 7.1 a 7.2 e que não sejam rendimentos de financiamento, né? Nesse caso a conta 7.8. E dada a sua natureza residual, esta conta apresenta muitas subcontas, né? Como as outras contas, algumas contas que falamos também apresentavam muitas subcontas. Nesse caso, de natureza muito diversa, a 7.6.1, que são subsídios para investimento, subsídios à exploração, temos também ganhos de investimento de capital, temos ganhos de inventários de ativos biológicos e temos outros rendimentos alheios ao valor acrescentado. Depois de seguida, temos a conta 7.8, que são rendimentos e ganhos. Dizer que nesta conta registram-se os rendimentos e ganhos financeiros, né? E como as outras prosseguem, essa também apresenta subcontas. Nesse caso temos juros obtidos, temos depósitos bancários, temos empréstimos, temos obrigações e títulos de participação, temos outras aplicações, temos o caso da tesouraria e outros juros. E para finalizar, temos a conta 7.9, que são gastos por aumento de justo valor. Dizer que nesta conta são registrados os ganhos por aumento de justo valor, quando se adopta o método do justo valor e a contrapartida da variação do justo valor vai para os resultados. E para salientar que esta conta apresenta as seguintes subcontas: a 7.9.1, que são instrumentos financeiros, e 7.9.2 são ativos tangíveis de investimento, e também a 7.9.3, que são ativos biológicos. Dizer que esta conta acredita-se pelo aumento do justo valor por débito das respectivas contas, a 1.3, a 2.7 e a 3.6. Também de referir que existem outros ganhos por aumento de justo valor que não são levados a rendimentos, né? Temos sendo creditados no capital próprio, tal verifica-se na mesuração dos ativos tangíveis e dos ativos intangíveis pelo modelo do justo valor dos investimentos detidos para venda. Com isso, damos entrada na última classe, nesse caso a classe 8. A classe 8 que fala dos resultados. Dizer que esta classe evidencia o resultado do período e a eventual distribuição antecipada desse resultado, integrando as seguintes contas. Temos a conta ponto 1, resultados operacionais, temos a 8.2, referente a resultados financeiros, a 8.3, resultados correntes, a 8.5, que são impostos sobre o rendimento, e 8.8, resultado líquido do período, e por fim 8.9, que são dividendos antecipados. Dizer que a conta 8.1, resultados operacionais, nesse caso, as contas 6.1 a 6.8 e 7.1 a 7.6 são saldadas no final de cada exercício, por transferência para esta conta. Assim, esta conta é debitada no final do exercício pelo saldo das contas 6.1 a 6.8, sendo creditada pelo saldo das contas 7.1 a 7.6. Quando o saldo desta conta é credor, significa que os rendimentos operacionais excedentes os gastos operacionais. Se o saldo for devedor, significa que os gastos operacionais excederam os rendimentos operacionais. Seguindo a conta 8.2, dizer que no final do ano
o saldo das contas 6,9 caixas de perdas financeiras e a 7,8 são transferidas para esta conta, né? São transferidas para a conta 8, para a conta resultado. E quando o saldo desta conta é credor, significa que em termos líquidos a entidade apurou rendimentos e ganhos financeiros. E se o saldo for devedor, significa que a entidade tem ganhos financeiros líquidos. Depois temos a conta 8.3, nesse caso. No final do ano, os saldos das contas 8.1 e 8.2 são transferidos para esta conta, nesse caso são transferidos para a conta 8.3. E assim o resultado corrente é positivo, nesse caso há um lucro. Quando esta conta tem saldo credor, há um lucro quando essa conta tem saldo credor, né? E quando o saldo desta conta é devedor, isso significa que os resultados correntes são negativos, nesse caso há um prejuízo. Depois seguimos com a conta 8.5. 8.5 que fala sobre o imposto sobre o rendimento. Dizer que esta conta é subdividida em duas contas, a 8.5.1 que são impostos correntes e a 8.5.2 que são impostos diferidos, né? Nesse caso, o imposto corrente é debitada pelo valor do imposto a pagar, por contrapartida da conta 4, contrapartida da conta 4.4.1.1. Nesse caso, Estado, a estimativa de imposto sobre o rendimento. E a conta 8.5.2, nesse caso, a subconta da 8.5, que é 8.5.2, dizer que esta conta é debitada pelo reconhecimento de impostos diferidos, nesse caso passivos, e pela redução dos impostos diferidos, os ativos. Dizer que esta conta também é creditada pelo reconhecimento de impostos diferidos, os ativos, e pela redução dos impostos diferidos, os passivos. Prosseguindo, temos a conta 8.8, que é o resultado líquido do período. E no final do ano, os saldos das contas 8.3 e 8.5 são transferidas para a conta 8.8. E o saldo desta conta representa o resultado líquido do período corrente. Caso o saldo seja devedor, isso significa que a empresa apurou o prejuízo. E se o saldo for credor, a empresa apurou um lucro no período. Em seguida, temos a conta 8.9, em seguida a conta 8.9 e por final, né? Que são dividendos antecipados. Nesse caso, quando cumpridas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, seja deliberada a distribuição antecipada de dividendos, ou seja, quando há uma distribuição de dividendos por conta de lucros do exercício corrente, o lançamento contabilístico a efetuar é o seguinte, faz-se o seguinte lançamento, né? Faz o seguinte lançamento, nesse caso, debidas a conta 8.9 e creditas a conta 4.5.4.2. Nesse caso, quando é feito pelo pagamento de dividendos, o lançamento contabilístico é feito de uma outra forma. Nesse caso, debidas a conta 4.5.4.2 e creditas a conta 1.2.1. Na questão de natureza e movimentação das contas, é apenas isso. Espero que essa videoaula te ajude a perceber como é que funciona a movimentação das contas e aconselho-o a comprar o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. É um livro super bom e tenho aprendido muito com esse livro. Nesse caso, finalizo a minha parte, finalizo o meu vídeo sobre a natureza e movimentação das contas. Bom dia, boa tarde, boa noite
e muito obrigado pela atenção dispensada.